Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Warriors Animes. E hoje, é claro, mais um vídeo aqui do canal. E que, por sinal, a nível de curiosidade, último vídeo que eu vou estar gravando nesse ano de 2024, apesar de provavelmente esse vídeo ir ser lançado só em 2025, mas de qualquer jeito, feliz ano novo aí pra vocês. Mas a gente, como de costume, continuar aqui com as análises de mangás no canal e voltar depois de mais um bom tempo mesmo, trazer de volta Shumatsu no Valkyr Record of Ragnarok no seu capítulo de número 97, intitulado Os Quatro Pilares Primordiais Yggdrasil. Só que é claro, antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo aqui. Então justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente, depois de terminar a não tão boa, de certa forma, para muitas pessoas, luta de Okita versus Susanoo, tendo, não muito surpreendentemente, é claro, a vitória do Okita, a gente teve ali um negócio que, caramba, ninguém esperava ali no capítulo 96. Mas para recapitular, já que faz um bom tempo que a gente não traz Shumatsu aqui pro canal, a gente basicamente teve o Nostradamus se disfarçando basicamente ali de Brunhilde para sequestrar a Gore, e não só isso, e invadir ali o Helheim, indo diretamente para a prisão mais segura do mundo de Shumatsu, que é simplesmente o Tártaro, e indo ainda mais especificamente para a cela dele, Siegfried. E até interessante porque o Buda havia mandado o Sakata Kintoki para lá e ele não conseguiu. O Nostradamus, ainda levando uma sequestrada, ele faz o processo uma verdadeira piada, porque ele vai disfarçado e todo mundo acredita, apesar de que tem um ponto muito importante, na verdade, para ele ter conseguido se infiltrar tão fácil. Porque, diferente do Sakata, que fez uma verdadeira invasão, provavelmente o Nostradamus basicamente tem passe livre, como a gente vê ali isso nesse capítulo. Mas a gente vê basicamente agora, bom, encontrando Siegfried, onde, cara, do que já foi falado sobre esse cara, realmente é um negócio de se surpreender. Quando a Gore mesmo olha, tipo, tentando entender o que raios ela tá fazendo aí. Siegfried basicamente querendo dizer que sim, essa é a prisão do Helheim, o Tártaro. Como o próprio Nostradamus explica, a prisão dos deuses Tártaro, também conhecida como o Abismo. Só que, bom, agora, como eu acho que qualquer outra pessoa com consciência e um pingo de sanidade mental se desespera nesse momento, porque ela tá basicamente no fundo do inferno, de certa forma. Ela é desesperada ali, achando que vai ali virar comida de monstro, que o Nostradamus sequestrou ela ou algo do tipo, e simplesmente vem o Nostra e pega uns docinhos e tá aqui, topa tu, e ela cala a boca. E funciona. Só que por muito pouco tempo, porque ela é meio tapada, mas nem tanto, e a própria Gore tentando entender o que realmente está acontecendo aí, por que o Nostradamus, o humano, está no Tártaro. E melhor ainda, por que ele tá na cela do Siegfried? Onde ele basicamente responde até a nossa pergunta, como é que ele conseguiu entrar aí tão facilmente? Bom, ele é basicamente um médico responsável pelo Siegfried. E não só isso,
como foi Odin quem pediu ele para fazer isso há um bom tempo. E é por isso que ele tem passe livre para esse lugar. Só que, bom, lembrem-se, o Nostradamus é o médico do Siegfried, amando do Odin. O mesmo que provavelmente deve odiar ele porque, bom, ele destruiu a Bifrost, que é basicamente a ponte ali da mitologia nórdica que liga todos os mundos, basicamente, Helheim, Asgard e tudo mais. E, bom, o cara fez isso e simplesmente o Odin cuida só do cara talvez mais perigoso e mais importante de toda a história que tá rolando agora. Então é um negócio um tanto quanto curioso saber o motivo disso, ainda mais o motivo do porquê que o Odin quer manter o Siegfried tanto assim vivo. E a própria Gore que começa a, se foi tu, basicamente, que me trouxe aqui, tu é o médico do Siegfried, e basicamente quer dizer que o Odin quer o Siegfried vivo, mesmo tendo sido ele quem aprisionou mesmo aqui, ela começa até ali a estranhar, porque são coisas que não fazem muito sentido se tu começar a ligar os pontos. E o próprio Nostradamus vê que, apesar de tudo isso, o Odin ainda está disposto a fornecer tratamento ao Siegfried. Parece até que ele pode demonstrar certa bondade, apesar que com certeza nós sabemos que deve ter um motivo muito importante a mais nessa história. Só que o não mais importante de tudo isso é quando a própria Gore pergunta por que um dos combatentes da humanidade estaria fazendo favores para deuses. E não são deuses ou um deus qualquer, é simplesmente o líder do panteão nórdico, Odin. E, bom, a gente vai descobrir algumas coisinhas bem interessantes a mais sobre o personagem nesse capítulo, onde a própria Gore começa a pensar que, bom, o Nostradamus é um traidor. Só que, bom, ele simplesmente começa a meter palhaçada como sempre, com todo o jeitão dele, bobalhão, caos, dizendo pra que ela pare com isso, de estar arruinando a reputação dele, dizendo que vai explicar tudo depois. Ela só precisa, ele, no caso, só precisa que ela confie nele, o que, bom, é um tanto quanto suspeito quando alguém diga isso. Confia? Aham, eu sei. Mas o ponto é que o próprio Siegfried diz pra Gore que ela pode sim confiar nos Nostradamus, as habilidades dele como médico são excelentes. E de fato o que ele disse sobre ser médico responsável pelo Siegfried é uma verdade. E o Siegfried, no fim das contas, ele continua e ele mete um monte de informações que pode explodir a cabeça. E é um negócio muito, muito interessante. Esse capítulo como um todo, para ser sincero, eu acho talvez o melhor capítulo do ano que saiu de Shumatsu. O próprio Siegfried falando que o Odin não quer que ele morra. E ele também fala que tem uma razão pela qual ele trouxe, ou no caso pediu para que o Nostradamus trouxesse ela até aí. Então ele mesmo pede para que ela acredite no que ele está dizendo. E ele até pede desculpas por ter sido algo um tanto quanto de repente, os métodos do Nostradamus não terem sido dos melhores, mas ele precisa da ajuda da Gore. Eles precisam impedir a ressurreição dos deuses primordiais. E bom, quando a Gore ouve isso, como qualquer outra pessoa normal, ela pergunta: o que diabos é isso que ele está falando? Bom, antes da gente entender tudo isso, a gente precisa começar do começo, onde tudo começou há muito, muito tempo. Os 88 deuses primordiais criaram este mundo, o paraíso e a terra. E com o tempo, muitos deuses também nasceram a partir deles. Entre os 88 deuses primordiais que governavam o mundo original, haviam aqueles que possuíam poder avassalador. Eles eram supremos e os mais fortes. Eles que eram chamados de os 4 pilares primordiais Yggdrasil. O gigante primordial Ymir, que caramba, todo mundo
tem um design foda nessa bagaça. A gente também tem o rei demônio Satanás, que provavelmente e finalmente vai ter alguma importância a mais, fora o flashback triste do Beelzebub, porque a gente queria muito que ele tivesse aparecido com mais presença na luta contra o Tesla, o que acabou não acontecendo. Fora também o Senhor do Caos, Caos. E é claro também o Deus Criador Odin, que é até um ponto muito importante. Na época ele ainda tinha os seus 2 olhos. E tem até uma explicação tanto quanto interessante do porquê que atualmente ele tá com um dos olhos dele a menos. Por que ele perdeu um dos olhos. E bom, a própria Gore ouvindo tudo isso e bom, é muita informação. Só que continua. O próprio Siegfried vê que no mundo onde deuses primordiais e deuses coexistiam um dia, o Yggdrasil simplesmente declarou que os deuses incompletos, chamados de fracassados, que se multiplicaram além dos 88 deuses primordiais, eram desnecessários. O próprio Odin, em meio a isso, liderando todos os seus aliados e subordinados, simplesmente declarou que torcessem e esmagassem os seus oponentes. Foi então que o massacre dos deuses começou. 7 deuses primordiais apoiaram o Yggdrasil. No entanto, os 77 deuses primordiais restantes, onde dentre eles a gente vê até mesmo o Izanagi, que teve bastante importância ali na história do Susanoo e principalmente ali na conclusão da luta de Okita versus Susanoo, quando ele basicamente salvou a vida do Okita. E a gente vê que esses 77 deuses primordiais se voltaram contra Yggdrasil e seus aliados para proteger os outros deuses, o que eventualmente levou a uma guerra entre os deuses primordiais. E isso foi o que chamaram de uma página dupla simplesmente fenomenal de O Crepúsculo dos Deuses Primordiais Ragnarok. E pausa. Porque que página linda. Sério. Isso aqui é nível de papel de parede. Se isso aqui tivesse colorido. Nossa, tipo, e bem colorido e tal. Então daria uma página do caramba. Já é em preto e branco. Então, que página, viu? Então você conseguiu fazer uma coisa linda pra caramba. Mas, voltando, a gente vê que os 77 deuses primordiais uniram-se e lutaram apostando suas vidas. Mas, diante do poder absoluto dos 4 pilares, eles foram completamente derrotados um por um. E após uma longa batalha, os deuses primordiais perceberam que derrotar os 4 pilares era algo impossível. Foi então que os deuses primordiais sobreviventes atraíram o Yggdrasil para a desolada vastidão na extremidade do mundo. E foi lá que todos eles uniram os seus poderes em prol de uma única missão, com uma magia extremamente colossal que criava quase que uma espécie de buraco negro. Acima do Yggdrasil víamos a ação da Gleipnir, tecelagem dos deuses selados. Uma magia que basicamente iria tentar selar os 4 pilares primordiais. E foi até em meio a isso que a gente descobre que o Izanagi basicamente conseguiu a cicatriz que a gente viu lá quando ele foi curar o Okita. E a gente vê que, bom, tal selamento veio, infelizmente, com muitos sacrifícios. Porque, bom, selar os 4 pilares primordiais não era uma missão fácil e é claro que iria necessitar de muitos sacrifícios. Através da grande técnica proibida Gleipnir, os 11 pilares, no caso os 4 pilares, foram selados.
E a guerra terminou e muitos dos deuses primordiais que um dia dominaram o mundo foram aniquilados juntos de outras divindades. E simplesmente desapareceram dos olhos das massas. A própria Gore não consegue acreditar muito nisso porque é completamente diferente dos mitos que a maioria das pessoas conhecem. Porque a história que se espalha pelo mundo é que os deuses primordiais, os governantes do velho mundo, não conseguiram suportar o seu próprio imenso poder e eles se autodestruíram e desapareceram. Depois disso, os deuses criaram um novo mundo composto pelo paraíso, a terra e o submundo. Só que, bom, de fato, essa é a história que todos neste mundo acreditam. A história que foi criada muito tempo depois. No entanto, a história que o Siegfried acabou de nos contar é a verdadeira história. O próprio Siegfried entende que a Gore tá bem confusa e é bem óbvio até porque, bom, você tem uma história que é contada a tua vida inteira, vira basicamente uma crença que todo mundo no mundo inteiro acredita e do nada você descobre que tudo isso é mentira. Então é um ponto bem interessante de fato. Bom, manipular a história quando você tem poder não é algo tão difícil, principalmente quando é para esconder algo que você não quer que os outros descubram. Mas o ponto que ainda há mais coisas nessa verdade. Coisas que aconteceram um pouco antes dos 4 pilares primordiais serem completamente selados. Onde o próprio Satanás reconheceu que os deuses que estavam contra eles estão evitando lutar contra eles. Justamente para terem uma chance de selá-los com Gleipnir. A gente vê que o Ymir mesmo percebe que os seus movimentos estão desacelerando. Parece que estão até mesmo comprimindo o próprio tempo. Em meio a essa tentativa que parece que eles planejam selá-los para sempre. O Caos simplesmente acha tudo isso interessante, o que, bom, pelo nome e a alcunha de Deus do Caos não é algo tão surpreendente assim, enquanto o Odin é o único que encontra uma contramedida para tudo isso. Porque ele vê de que simplesmente eles vão deixar as suas divinidades para trás, para fora de todo esse lugar. Onde a gente viu que os 4 pilares depositaram a sua divinidade, ou seja, a sua essência, a sua alma, em outras palavras, em um tesouro como médio, e jogaram elas em algum lugar pelo mundo, onde alguém digno das 4 divinidades irá despertá-los algum dia mais uma vez. Esses que são chamados de os 4 tesouros da calamidade. A máscara ali com crânio de bode, aparentemente, do deus Satanás. A espada grã de Odin, o que parece ser uma espécie de colar de Ymir e também ali os braceletes de Caos. E foi assim que o Yggdrasil continuou a esperar até que alguém digno de empunhar o poder dos 4 tesouros da calamidade surgisse. Onde, se essa história simplesmente fosse esquecida, não haveria nenhum problema. No entanto, certo dia, muitos e muitos anos depois, como se uma eternidade tivesse passada, finalmente um deus sem nome apareceu. Ele encontrou simplesmente a espada mágica Grã, a mesma espada que continha selada dentro dela a divinidade do deus criador Odin. Embora aquele deus abrigasse uma ambição profundamente sombria em seu coração, ele era apenas um deus jovem e comum, sem nenhum talento notável. Onde, mesmo assim, ele conseguiu encontrar a espada. Onde ele, por meio ali de alguns livros, as histórias escritas no livro proibido de Gormir, ele viu que não estavam erradas, que é verdade.
que está diante dele é um dos 4 tesouros da calamidade, algo imbuído com a divindade dos 4 pilares primordiais. Ele mesmo diante da espada começa a sentir que a espada estava o chamando e ela de fato começa a emitir uma aura que ressoa com esse Deus sem nome. E no mesmo momento que ele impunha a espada, uma energia colossal começa a emanar dela, conforme o Deus tenta arrancar ela da pedra em que ela estava presa, ao ponto até mesmo da gente ver ele perder ali um dos seus olhos, que é especificamente o olho esquerdo, que é uma informação que guardem de extrema importância daqui pra frente. A gente vê que o poder contido na espada do Deus Criador Odin começa a fluir para dentro dele, onde literalmente a gente viu que quando ele conseguiu pegar a espada, foi quando ele então, tendo obtido a espada mágica Gran, o jovem Deus comum compatível com a divindade do Deus Criador, acabou despertando a divindade contida dentro da espada. Simplesmente ele que viria a servir como um novo corpo, de certa forma, para Odin. Que bom. Não sabe, a gente viu que o Odin Prime, né, a força máxima dele, ele tinha ambos os olhos. Só que depois que ele selou a divindade dele dentro da espada e esse Deus sem nome encontrou, o Deus perdeu o olho esquerdo. O mesmo olho que Odin agora já não tem mais. E justamente, basicamente, isso justifica o porquê do Odin não ter o olho. Não tem um poder oculto e tudo mais. Não, é puramente uma cicatriz por conta da quantidade absurda de poder, de fato, do Odin. E até vem-se a pergunta de que, bom, será que o atual Odin, no caso é o mesmo, né? Mas o atual corpo que o Odin está, será que ele tem o mesmo poder, o poder máximo que ele teve lá na época em que teve toda a luta entre os deuses primordiais e tudo mais? Então é uma pergunta até interessante. Será que realmente ele está ainda com todo o seu poder ou não? É uma pergunta interessante até a se fazer, onde a gente mesmo vê o que, a partir daquele momento despertado graças àquela divindade, com seu imenso poder e sabedoria, ele passou a dominar o panteão nórdico e foi adorado. Bom, a própria Gore, quando houve tudo isso, que um deus sem nome dominou o panteão nórdico, só pode dizer que sim, aquele deus comum era simplesmente bom. Isso mesmo. Ele é um Deus que agora e todos nós conhecemos muito bem. A partir daquele momento, ele passou a ser conhecido como o Deus Supremo Odin. Quando a sua divindade voltou para si, ele tomou um novo corpo e recuperou, talvez muito provavelmente, as suas antigas forças de tempos passados. E continua ali atrás de seus objetivos, todo o despertar ali do Deus primordial, Ark, o que ainda são certos mistérios até, já que foram citados apenas 4 deuses primordiais mais fortes de todos, no caso, os 4 pilares da criação, o Yggdrasil e tudo mais. Então, talvez não seja toda essa verdade, talvez tenha algo que o Siegfried possa estar escondendo, que eu acho até bem difícil, ou algo que talvez nem mesmo ele saiba. E até vem-se as perguntas de por que o Nostradamus trabalha como médico do Siegfried, por que o Odin quis isso, o que o Siegfried planeja fazer para impedir ali o Odin, por que o Odin quer o Siegfried vivo. Então é muita pergunta para poucas respostas, ainda mais quando provavelmente no próximo capítulo a gente vai começar mais uma luta do Ragnarok, o 11º round, que aparentemente e inesperadamente, até segundo os vazamentos, será a luta de, bom, Simuraiha versus Loki, senhoras e senhores, bem inesperado, já que, bom,
Todo mundo imaginava desde o começo, pô, Simo Raiha, atirador, vai lutar contra Apolo. Só que o Apolo acabou lutando contra o Leônidas. Aí tá bom, beleza. Simo Raiha é ali o cara que é apelidado como a Morte Branca. E quem mais dos deuses que ainda não lutaram tem alguma ligação com a morte? Bom, Anubis. Ainda mais quando a gente via que o Anubis queria ser o próximo a lutar de tudo quanto é jeito, só que aparentemente não vai ser. Então vai ser uma luta interessante. Apesar de particularmente eu já ter minha torcida formada para o nosso querido e amado Simo Raiha, então confesso que de fato todos esses vazamentos seriam reais agora, porque é uma luta que eu não estava nem um pouco esperando, mas confesso, o hype realmente bateu, só que a gente só vai saber tudo isso e muito mais nos próximos capítulos desta beleza de Mangaka Shumatsu no Valkyrie. E claro, também nos próximos vídeos de Shumatsu aqui no canal, que definitivamente voltou depois de um bom tempo. A gente vai voltar a comentar ali mensalmente, já que o mangá é mensal aqui no canal. Só que, claro, também espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, também agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Eu, então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!